Olá, sejam bem-vindos à continuidade dos nossos estudos em Química Analítica. Estamos estudando Química Analítica 1, Unidade 2. Os nossos objetivos nesta aula é aprendermos conceitos de ácidos e bases fortes e fracas e a hidrólise e solução tampão. Nós estamos em continuidade àquela aula de apresentação que vocês assistiram, onde nós já atuamos para entender alguns conceitos de ácidos e bases fortes e fracas, comentamos hidrólise e solução tampão, e demos uma ênfase maior nos ácidos. Agora, nessa aula, a gente vai complementar alguns pontos para que a gente tenha uma compreensão mais profunda desses conceitos tão importantes. Então, nós definimos os ácidos fortes como ácido clorídrico, como aquele que sofre 100% de dissociação. Como é que se calcula o pH de um ácido forte? Simplesmente trabalhando com a concentração molar. Qual que é o pH de uma solução de ácido clorídrico 0,01 molar? É só fazer o log, menos log de 0,01, pH 2. Por quê? Porque ele se dissocia completamente. Então, 1 mol, por exemplo, de HCl vai dar 1 mol de H mais e 1 mol de Cl menos, ou 0,01 mol de HCl vai dar 0,01 mol de H mais e 0,01 mol de cloreto. Então, está aqui 0,01 mol, pH então é 2. Cálculo é direto. Comentamos também das bases fracas, aqui uma base monoprótica, que nesse caso, então, já não é um cálculo direto, você tem que utilizar uma constante, aplicando a lei das massas, que é a constante ácida, e nós já fizemos exercícios dessa parte na aula passada. Esse exercício foi ministrado, qual que é a concentração de uma concentração, qual que é o pH de uma concentração de ácido acético 0 molar. Aí nós utilizamos a equação da lei da ação das massas e chegamos, explicamos mais em detalhes na aula passada, pH 2,9. Vamos dar uma ênfase à base. Então, nós temos aqui como se calcula o pH de uma base fraca. De uma base forte, o raciocínio é similar a ácido forte, ou seja, por exemplo, 0,01 mol de ácido de hidróxido de sódio dissocia completamente, vai dar 0,01 mol de hidroxila. Só lembrando que no caso da hidroxila, você não usa o pH, você usa o pOH. Calculando o pOH, é só utilizar aquela forma que nós aprendemos na unidade 1, ou seja, pH mais pOH é igual a 14. Então, uma base fraca que nós temos como exemplo, amônia dando NH4+, ou OH-. É uma base fraca, portanto, atinge o equilíbrio, a gente utiliza uma constante, aplicando a lei da ação das massas, tanto aqui NH4+, OH- e amônia. Então, aqui um exercício. Calcule a concentração dos íons hidróxidos presente em uma solução de hidróxido de amônio 0,75 mol por litro, aqui o valor da constante básica tabelada. Veja que aqui a gente está colocando hidróxido de amônia mais água, dando NH4+, e OH-. Aqui nós colocamos amônia. Então, não tem problema, porque quando a gente tem uma solução de amônia em água, ela está no equilíbrio entre NH3 e NH4OH. Então, essas duas notações, elas podem ser utilizadas. Vamos utilizar o hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio é uma base fraca, se dissocia em NH4+, e OH-. Então, partindo da premissa que nós preparamos uma solução 0,075 mol, no tempo zero não houve dissociação ainda, se preparou a solução. Então, a concentração da hidroxila é zero. Após um determinado tempo, atinge seu equilíbrio, ou seja, a velocidade de conversão de reagentes para produtos é igual à velocidade de conversão de produtos para reagentes. Colocamos a situação, uma constante básica, nós aplicamos a lei da ação das massas. Então, a lei da ação das massas, como nós vimos aqui, KB
Está aqui, KB, 1,75 vezes 10 a menos 5. Concentração de NH4 mais concentração de OH menos, dividido por NOH. Aqui nós pomos que a concentração do íon amônio é igual à concentração de hidroxila, né, porque todos são provenientes da hidrólise, da reação de dissociação do hidróxido de amônio. Então, substituindo, é x ao quadrado. Né? X vezes x ao quadrado. E aqui, 0,075 menos x. Aqui vai sobrar, né? Aqui vai sobrar de hidróxido de amônio covalente. E aqui as formas ionizadas. Bom, então, aqui eu coloquei NH3, né? Poderia ser NH4, não tem problema nenhum. Então, eu vou calcular, vou resolver essa equação de segundo grau, chega a 1,14 vezes 10 a menos 3. Esse é o x. O que é o x? X é a concentração de hidroxilo. Então, eu utilizo o conceito de pOH. pOH menos log de OH menos. Então, essa é a diferença quando você fala de ácidos. Lá é pH menos log de H+. Calculando, eu tenho pOH 2,94. Utilizando essa equação que nós aprendemos lá na unidade 1, que é a ionização da água, pH mais pOH é igual a 14. Então, pOH é 2,94. Quanto que é pH? 11. Que é lógico, né? Você jogou uma base, pH tem que estar básico. pH está 11. Então, esse é o mesmo raciocínio que a gente aplica para ácidos fracos. Dessa maneira, então, a gente consegue calcular o pH de ácido forte, base forte, que é jogar só, cálculo direto, jogar só o log, menos log. Para calcular pH de base fraca e de ácido fraco, nós temos que passar por essa equação, a constante ácida e básica, e resolver uma equação do segundo grau. A hidrólise nós comentamos também naquela aula, nós demos uma ênfase lá à hidrólise, né, de um ânion proveniente de um fraco, aqui o acetato é proveniente de um ácido fraco, que é o ácido acético. Então, quando a gente coloca um ânion em solução aquosa, um ânion de um ácido fraco, ele realiza hidrólise e volta a ser o ácido. Então, hidrólise do ânion. Qual é o ânion que faz essa hidrólise? Todo ânion? Não, só aquele proveniente de um ácido um ácido fraco. Então, a hidrólise de um ácido fraco, de um ânion de um ácido fraco, deixa o meio básico. Comentamos que, de maneira similar, a hidrólise de um cátion de uma base fraca, como é o hidróxido de amônio aqui, ele também, então, esse cátion, ele realiza uma hidrólise, ele reage com a água, ele quebra a água, por isso que é hidrólise, deixando o meio ácido. Então, a hidrólise de um ânion deixa o meio básico, a hidrólise de um cátion deixa o meio ácido. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, acetato de amônio. Veja que interessante. O acetato de amônio é um sal interessante porque o acetato é proveniente de um ácido fraco, ácido acético. O íon amônio, que é esse aqui, ele é proveniente de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então, ambos fazem hidrólise, o cátion e o ânion. Tem hidrólise do cátion e do ânion. Então, um vai deixar o meio ácido e básico. E aí? Mas, enfim, como é que fica? Fica neutro? Né? Fica ácido ou fica básico? Bom, então eu tenho que analisar as constantes aqui. Constante do ácido e da base. Se a constante do ácido é maior que a constante da base, a solução será ácida. Né? Se a constante do ácido for menor que a constante da base, a solução será básica. Se essas duas constantes, por exemplo, e elas são muito próximas à constante do hidróxido de amônio e a constante do ácido acéticos forem similares, então praticamente você vai ter uma solução neutra, porque a força de hidrólise é a mesma. Então, obviamente, eu tenho que analisar a hidrólise levando em conta o quê? Levando em conta se os cátions e os ânions são provenientes de ácido e base fraca,
e as suas constantes. Aí eu sei se o meio vai ser ácido, básico ou neutro. Então, nós precisamos fazer essa análise. Se fosse NaCl, que é o sal de cozinha, ele realiza hidrólise, o NaCl? Não, porque o sódio é proveniente de uma base forte, hidróxido de sódio, e o cloreto, Cl-, é proveniente de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, eles não realizam hidrólise. Você jogar sal em água, NaCl, não há hidrólise, porque eles não são provenientes de ácido e base fracas. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, que a gente já deu também na aula passada, que é a hidrólise de um ânion, é a reação de hidrólise essa, e a reação de dissociação de um ácido. Então, a constante de hidrólise, que está relacionada a essa primeira equação, ou reação, e a constante ácida, que está relacionada a essa segunda equação, elas são dependentes. Então, se você adiciona acetato de sódio, que tem aqui o acetato, e o ácido acético, por exemplo, em água, esses equilíbrios eles são interdependentes e se relacionam matematicamente por essa equação. O Ka, ele é tabelado, o Kw é 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, você consegue achar a constante de hidrólise. Esse exemplo já foi feito na aula passada, né? Vamos trabalhar aqui com o exemplo do cátio. Por exemplo, um cátio proveniente de uma base fraca, como hidróxido, o íon NH4+, que é o íon amônio, ele também tem esse comportamento de hidrólise do cátio, dissociação da base. Então, a constante de hidrólise, cátio, constante da base, agora é base. E também aqui a mesma equação, só que para base, constante básica vezes constante de hidrólise é constante da água. A relação funcional. Vamos calcular então. Se você preparar uma solução de cloreto de amônio 0,2 molar, qual é o pH? Então, vai ser aqui, ó, você tem 0,2 molar menos X, X e X. O mesmo raciocínio que a gente sempre aplica. Então, está aqui a constante de hidrólise. NH3, H+, dividido por NH4+. Como é que eu calculo a constante de hidrólise? A gente já viu. A equação atrás. Fica KW sobre KB. Quanto que é KW? 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus. Constante da água, nossa primeira aula, dividido pela constante básica tabelada, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, sem a constante de hora, 5,6 vezes 10 a menos 10. Então, aqui fica x ao quadrado, a gente já viu isso, porque aqui é x e x, x ao quadrado. E aqui é a concentração inicial, 0,2 menos x. Eu resolvo essa equação do segundo grau, nós chegamos ao valor de x, ou de H+, 1,1 vezes 10 a menos 5. Como é que eu calculo o pH? Menos log, menos, importante fazer essa conta na calculadora, menos log de 1,1 vezes 10 a menos 5. pH, 4,96. Né? O tampão, nós já vimos conversado, ele é, portanto, uma mistura de um ácido fraco e o sal do ácido fraco, ou de uma base fraca e de um sal da base fraca. Mistura preferencialmente equimolar, porque aí você tem a melhor performance desse tampão. Qual que é a função do tampão? O tampão tem a função de resistir à variação do pH. Então, você prepara uma solução tampão, se você adicionar um ácido ou uma base, o pH ele tende a ficar constante. Não é que não vai mudar, mas ele muda muito pouco, ele resiste à variação do pH. Isso é importante para uma série de reações químicas. Então, vamos explorar um pouquinho aqui, né? Olha, no caso de um tampão formado por um ácido, colocamos aqui um ácido monoprótico, para entender, então, um ácido e o sal do ácido. A gente está pegando a reação do ácido para a gente discutir o tampão, pegar desse tampão. Então, veja, vamos partir da premissa aqui de dissociação do ácido. Aqui, vamos associar a constante ácida, que a gente já estudou, a constante ácida. A gente faz um rearranjo e só isola o H3O+, eu quero calcular o pH, quero calcular aqui H3O+. Jogo menos log desse lado, jogo menos log desse lado. Então, fica menos log de H3O+ pH. Menos log aqui de K. Então, menos log do produto é a soma, né? Dos fatores aqui, aplicando um princípio aqui do logaritmo. Então, fica menos log aqui de Ka, que eu chamo de pKa, que é tabelado,
E aqui esse outro fator que estava multiplicando fica, então, aqui passou para mais, porque inverteu aqui o numerador com o denominador, então não fica menos, fica mais. Então, você tem essa equação de Henderson-Hausebach, pH, pK mais log de H+. Então, veja bem, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o sal, ou o ânion, né? O ânion proveniente de um ácido fraco é o sal, por exemplo, poderia ser o cloreto, é o acetato de sódio, poderia ser esse sal acetato aqui. O ácido acético, uma mistura, então, 1 molar de ácido acético e de acetato, né? Vamos pensar aqui, ó, vamos preparar uma solução tampão. Considere uma solução 0,1 molar de ácido acético, está aqui ácido acético, e 0,1 molar de acetato. Você vai no laboratório e mistura, então. Essas concentrações, são concentrações equimolares, 0,1 molar do outro, 0,1 molar. Então, você prepara lá 1 litro dessas soluções, concentração 0,1 molar de ácido acético, 0,1 molar de acetato de sódio. É um tampão? É, porque quando você mistura ácido fraco com sal do ácido fraco, é um tampão em concentrações equimolares, ou muito próximo de serem equimolares, né? Nós aplicamos essa equação de Henderson-Hausebach aqui para ácidos. Qual que é o pH? Então, nós vamos buscar o Ka do ácido acético, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Jogando aqui, no pH, nós temos esse valor da 4,76. Então, esse valor é tabelado. As concentrações são iguais, 0,1, 0,1, corta, log de 1 é 0. Então, o pH ficou igual ao pKa. Então, eu preparei uma solução tampão 4,76. Eu quero preparar uma solução com pH 2, 5, 10. Aí eu tenho que multiplicar os pares, né, que eu vou usar. Então, você prepara uma solução de hidróxido de amônio, cloreto de amônio, vai ser outro pH. Você faz uma solução tampão ácido cianídrico, cianeto de sódio, é outro pH de outra solução tampão, né? Então, chegamos ao fim, muito obrigado, espero ter esclarecido um pouco mais esses conceitos tão importantes. Acessem o material, estamos à disposição para resolver dúvidas. Muito obrigado pela atenção.